Após Prefeitura de São Paulo anunciar obrigatoriedade, secretário da Saúde diz que passaporte da vacina será opcional em bares, restaurantes e shoppings. Edson Aparecido disse, porém, que para restaurantes com eventos, será preciso apresentar o comprovante de vacinação. Pouco antes, Ricardo Nunes afirmou que estabelecimentos da cidade só poderiam receber pessoas imunizadas contra a Covid-19. Assisto agora, em Últimas Notícias. Pouco depois do anúncio feito pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, MDB, nesta segunda-feira, 23, da obrigatoriedade de apresentação de um passaporte da vacina contra a Covid-19 para a população entrar em estabelecimentos, o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, disse que o comprovante será opcional em bares, restaurantes e shoppings. Aparecido fez a ressalva, no entanto, de que restaurantes com eventos e teatros de shoppings, por exemplo, precisam do comprovante. Segundo o anúncio de Nunes, o documento será emitido por um aplicativo com QR Code. Abre aspas. O conceito principal é que os estabelecimentos só vão poder aceitar pessoas que estejam com vacina contra a Covid-19. Esse é o passaporte. Se o estabelecimento estiver com pessoas sem vacina, e isso for observado pela vigilância sanitária, ele sofrerá multa. Fecha aspas. Disse Nunes em coletiva de imprensa. Os cidadãos deverão baixar o aplicativo, que deverá ser lançado até sexta-feira, 27, efetuar o cadastro e emitir o QR Code. A leitura do código vai permitir que os estabelecimentos saibam se a pessoa está com alguma dose atrasada, caso em que deverá ser barrada. A data de início da medida e o valor da multa não foram divulgados. Ao G1, a Associação Nacional de Restaurantes, ANR, afirmou por meio de nota que vê com preocupação a decisão de exigência do passaporte. A entidade, que representa grandes redes alimentícias, disse ainda não houve diálogo com o setor antes da proposição da medida. Abre aspas. A ANR entende que qualquer decisão que venha impactar o setor deve ser precedida de diálogo com as autoridades. Bares e restaurantes enfrentaram e ainda enfrentam a pior crise de sua história em decorrência da pandemia. E em um momento de recuperação, vemos com muita preocupação exigir de consumidores atestados de vacina. Fecha aspas. Diz o texto. O comunicado diz ainda que a associação é a favor da vacinação e do uso de máscaras, além de medidas para evitar que o vírus se propague, mas que exigir certificados de vacinação pode fazer sentido em países onde poucos têm se vacinado, mas esse não é o caso do Brasil. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrasel, em São Paulo afirma que a exigência pode ser um incentivo à vacinação, mas ressalva que o aplicativo pode ser um obstáculo para os clientes. Sendo um incentivo à vacinação, o setor vê como apoio. A única ressalva e preocupação que o setor tem é com a funcionalidade desse aplicativo, para que não seja um impeditivo ou obstáculo para a frequência dos seus usuários, clientes, e também dos próprios estabelecimentos preocupados com o manuseio e a utilização desse aplicativo, afirmou o diretor Rodrigo Goulart. Leia também. Há uma semana, a quarentena contra o coronavírus foi encerrada no estado de São Paulo pelo governador João Doria, PSDB, antes que a maioria da população esteja imunizada com as 2 doses da vacina contra a Covid-19 e com indicadores da pandemia ainda fora de controle. Além disso, há a preocupação com o avanço da variante Delta do coronavírus no país. Bares, restaurantes, academias e cinemas não têm mais restrição de horário ou quantidade de público para operar. As exceções são os shows, que estão permitidos, desde que com público sentado, e eventos esportivos com público, que continuam proibidos. A utilização de máscara segue obrigatória. Nesta segunda, a cidade de São Paulo iniciou a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes de 12 a 15 anos com comorbidades, deficiência permanente, física, sensorial ou intelectual, gestantes e puérperas. Os adolescentes devem ser acompanhados pelo responsável no momento da vacinação. Se isso não for possível, será necessário estar com um adulto e apresentar uma autorização assinada pelo responsável.
Inicialmente, os adolescentes receberão apenas imunizantes da Pfizer, a única vacina autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a ser aplicada nesta faixa etária. Na semana passada, a agência negou o pedido do Instituto Butantan para incluir crianças e adolescentes, de 3 a 17 anos, entre as pessoas que podem receber a Coronavac no Brasil. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.